Olá, o título da minha pesquisa é Tecnologia aliada à educação, o uso de produções fílmicas para a compreensão do mundo do trabalho no ensino médio. Eu sou Alan Silva de Avis, sou aluno de doutorado em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, pertencente à linha de pesquisa Implicações Sociais da Ciência e da Tecnologia na Educação. Bom, essa minha pesquisa ela é resultado, antes de tudo, de uma experiência vivenciada em sala de aula. Eu também sou professor de Sociologia, né, aqui em Santa Catarina, na rede estadual. E aí, dentro da minha observação, dentro desse trabalho que eu estou trazendo até o congresso, na verdade, ele é resultado de uma experiência, né, dentro da temática de Sociologia, onde eu procurei explorar o conteúdo sobre o mundo do trabalho, sendo que fazendo uso exatamente de algum recurso, né? Eu encontrei das produções fílmicas um aliado para poder se explorar melhor exatamente essa questão do conteúdo sobre o mundo do trabalho com alunos do ensino médio. Na verdade, toda essa experiência ela também é resultado de um projeto de extensão que eu havia participado durante a graduação, chamado Tela Crítica, o mundo do trabalho através do cinema. Projeto esse que hoje é vinculado à Unesp de Marília, e ele tem como proposta utilizar as produções fílmicas para problematizar ou fazer compreender as questões relacionadas ao mundo do trabalho na contemporaneidade, assim como as que vieram ocorrendo ao longo da história da humanidade. Pois bem, depois de ter vivenciado essa experiência dentro de um projeto de extensão que promovia seminários e encontros durante a minha graduação, calhou uma dúvida: se essa proposta ela realmente poderia também ser aplicada ao ensino médio, uma vez que o projeto Tela Crítica ele desenvolve essa temática, né, a partir de uma metodologia crítico-hermenêutica. Ele desenvolve essa temática somente com alunos de ensino superior, né, não desenvolve com alunos do ensino médio. Pensando nessa possibilidade e percebendo a dificuldade que a gente tem de fazer o aluno compreender as questões relacionadas ao mundo do trabalho no ensino médio, calhou a ideia, né, veio então a ideia, a iniciativa de tentar utilizar produções fílmicas para se fazer valer, né, sobre as narrativas, o que o filme está apresentando, para tentar fazer o aluno despertar e entender problemas e questões relacionados ao mundo do trabalho. A vivência em sala de aula me convidou então a ter essa experiência, né, a fazer o uso dessa experiência, usar dessa iniciativa. E como resultado dessa iniciativa, que eu vi o resultado que ele foi positivo, de certa forma, acabou ocasionando que ele foi utilizado para a adaptação e formação do meu projeto, que hoje está exatamente em andamento no doutorado, na pós-graduação, né? Então, a proposta que eu estou trazendo aqui é dialogar um pouquinho, né, em cima do que da minha experiência de sala de aula, minha experiência em educação, na docência, principalmente na escola onde eu trabalhei em 2019, onde eu peguei um filme, que ele é o filme Tropa de Elite 1, né? E ele traz muitas questões sobre o mundo do trabalho, sendo que na segurança pública. É claro que ele aborda muitos temas problemáticos, alguns problemas bem delicados, mas antes de tudo, qual foi a minha proposta? Que o aluno percebesse que entre os muitos problemas que ocorrem no mundo do trabalho está a ansiedade, a depressão, né? O medo, o pânico, entre outras coisas. E aí eu fiz uso exatamente do filme dentro de uma proposta nas turmas com as quais eu trabalhava, que era o primeiro ano. Eu utilizei o filme exibindo ele antes de tudo, fazendo explicação sobre qual temática nós estaríamos explorando, ou seja, o mundo do trabalho e principalmente os problemas que relacionam o mundo do trabalho no atual momento, e fazendo eles perceberem que o filme ele pode ser uma tecnologia para ajudar eles a entender essa questão. Então ocorreu a seguinte situação: em dois encontros ocorridos em sala de aula, eu fiz a proposta de não dar uma aula, né, enfim, uma aula em cima de uma aula didática comum, como ocorre no dia a dia do professor. Na verdade, eu expliquei um pouquinho sobre o tema, sobre a questão da ansiedade, sobre os problemas ligados à segurança pública, aos desafios da segurança pública, entre outras questões, que norteiam um pouco a vivência do profissional em segurança pública. Dei uma noção geral, mas para aprofundar um pouco mais o assunto, passei o filme. Depois da exibição do filme, a minha ideia era constatar se realmente o filme foi uma tecnologia, né, foi um meio ou um recurso que ajudou eles a compreender um pouco mais sobre isso. Foi aí onde eu fiz a aplicação de questionário
depois da exibição do filme, fiz um antes e fiz outro depois, onde percebi que houve uma mudança de percepção sobre o tema que nós estávamos abordando, que era ansiedade, falando sobre o trabalho em segurança pública. E aí houve a percepção de que os alunos já apontavam algumas questões antes de assistir o filme. Depois da exibição do filme, as mesmas questões elas se alternavam. A grande maioria que respondeu o questionário, sendo ele de forma voluntária, claro, né, dentro da proposta da disciplina, os alunos acabaram mostrando que havia sim uma possibilidade de pensar diferente a partir do filme. O filme trazia na prática o que eu estava abordando na teoria. Então acabou que vi isso como resultado, utilizado as produções fílmicas numa perspectiva metodológica e hermenêutica, de fazer uma reinterpretação das cenas e dos elementos que a narrativa fílmica traz. Então, ou seja, não apenas trabalhar em sala de aula apenas com a ideia, com a teoria, mas tentar mostrar isso na prática através de recursos ou mídias audiovisuais. Tanto que o título da minha tese hoje, da qual estou defendendo, da qual vou defender, tem como título Tecnologia e Educação, o uso de mídias audiovisuais para a compreensão da equação civilizatória no ensino médio. Mas isso aí é uma temática que surgiu a partir dessa experiência de sala de aula. Então o trabalho que eu trago junto ao Congresso é exatamente esse. Partindo exatamente dessa experiência em sala de aula, que se transformou exatamente numa experiência que eu amadureci para um projeto de doutorado, mas que ele fez alguns apontamentos, como é necessário a gente falar sobre o mundo do trabalho e fazer o aluno, principalmente do ensino médio, que está nessa fase de conclusão da educação básica, como é que a importância que tem ele perceber isso, perceber as questões que estão relacionadas, que não é apenas ele concluir o ensino médio e executar um trabalho. Ele precisa pensar exatamente também nas questões que estão relacionadas a cada profissão, a muitas profissões. E a ansiedade é um deles, que não está somente na profissão de segurança pública. Um dos apontamentos que eu coloquei para eles, que ao falar de ansiedade trabalhista, depressão, não está ligado apenas à profissão de segurança pública. Eles ali apenas viram um exemplo de como é que o processo ele se dá e quais são as consequências. Que o personagem principal, inclusive, do filme, que é apontado, que inclusive venho a colocar no artigo, que será apresentado no Congresso, no evento, ele pontua exatamente que nós estamos olhando para um personagem. Claro que existem muitos personagens, muita coisa a se chamar a atenção, mas a metodologia crítico-hermenêutica, que é essa de reler e rever algumas cenas, rever aquilo que está sendo feito e reinterpretar a partir dos elementos constitutivos das imagens que estão no filme, ele parte exatamente disso. A gente olha para um personagem, olha para determinadas cenas e faz toda essa releitura. E aí o método crítico hermenêutico ele se direcionou ao personagem principal, que é o personagem do Capitão Nascimento, que está lutando para ser substituído e está em busca exatamente numa academia de ser substituído por outro agente. Então, o método crítico hermenêutico, que é o que eu utilizo exatamente nessa pesquisa, ela é um método trabalhado, inclusive, pelo próprio professor Giovanni Alves, que é o autor do projeto Tela Crítica, O Mundo do Trabalho através do Cinema. Ele tem um livro específico chamado Tela Crítica, a Metodologia, onde, inclusive, eu menciono ele no meu trabalho, onde ele mostra exatamente como o filme, os elementos constitutivos de um filme, as narrativas fílmicas, elas são potenciais instrumentos para a compreensão da realidade, a partir de uma releitura, a partir de uma releitura do seu contexto, não apenas do assistir por assistir, mas do assistir e reinterpretar, anexando as questões da vida pessoal, da vida humana, da vida em sociedade. Então eu trouxe o artigo, ele traz alguns resultados, de como essa iniciativa, essa ideia, ela trouxe alguns exemplos, trouxe principalmente como é que isso pode refletir, como é que o jovem passa a ver isso, Então são apontadas algumas falas nessa direção de como o jovem ele consegue expor melhor suas ideias, como ele consegue interpretar melhor o conteúdo sobre principalmente o mundo do trabalho a partir dos elementos constitutivos dos filmes. Então assim meu trabalho teve essa finalidade e nós estamos em andamento para a conclusão, para uma etapa